Você conseguiria sorrir para a vida depois de passar por Auschwitz? Hoje eu vou te contar a história de um homem que decidiu que o ódio não seria o destino da sua vida. Eu estou falando de Ed Jacou, um sobrevivente do Holocausto, que fez sua autobiografia em Um Homem Mais Feliz do Mundo, que tem o livro também em português. Esse é mais do que um livro de memórias, mas um livro que mostra que a decisão de ser feliz também é sua. Ed Jacou, ele nasceu em Leipzig, na Alemanha. Seu pai era polonês e emigrou para a Alemanha, onde ele tinha o maior orgulho de ser alemão, aquele povo tão evoluído intelectualmente, mas que foi capaz das maiores barbaridades. Era judeu, mas antes de se considerar judeu, ele se considerava alemão. Lá ele constituiu a sua família, casou-se e teve 2 filhos, que foi o Ed e a sua irmã. Devido às perseguições aos judeus, seu pai deu-lhe uma identidade falsa e o considerou como órfão para que ele pudesse estudar, onde ele se formou em engenharia mecânica. Mas no tempo que ele estudou fora, ele ficou alheio a tudo que estava acontecendo dentro da Alemanha e teve que ficar longe da sua família e não podia ter contato com a sua família para que não descobrissem a sua verdadeira identidade, até porque ele era um órfão. Ele resolveu voltar para casa ao final da faculdade em um dia terrível para os judeus, que foi o Kristallnacht, que é conhecido como a Noite dos Cristais. Bom, daí se desenvolve toda a sua história com relação a tudo que sofreu em diversos campos de concentração. Ed passou por horrores dentro dos campos de concentração que é totalmente inimaginável. Mas em suas memórias ele sempre ressalta todo o trabalho que o pai teve com que ele se formasse. E essa formação foi crucial para a sua sobrevivência nos campos de concentração, pois ele foi considerado um judeu útil. Toda a sua família foi assassinada pelos nazistas, com exceção dele e de sua irmã. Ed fez um amigo também, que levou por toda a vida, e que inclusive foi super importante para a sua sobrevivência dentro do campo de concentração. Um cuidava do outro. Ed chegou até a pensar em suicídio, ou seja, ele queria ir até a cerca que era eletrificada, mas seu amigo não o deixou. Quando Ed chegou ao campo de concentração, Josef Mengele, o anjo da morte, assim como é conhecido, fez a seleção. Então Ed foi mandado para um lado e seu pai para o outro. Sua mãe e irmã estavam do lado das mulheres. Então, nesse momento, quando ele se viu longe do pai, ele deu um jeitinho de burlar a fila e ficar do lado do pai, junto com o pai. Só que ele foi visto e foi mandado para outra fila. E ele disse, mas ele é o meu pai, eu gostaria de ficar com ele. E o que foi dito? Não, ele já é idoso, então ele precisa de um transporte. E ele acreditou nisso. Aí, passados-se alguns dias, ele perguntou para um guarda, onde é que está o meu pai? E ele falou assim, tá vendo aquela fumaça ali em cima? Lá está seu pai e sua mãe. Mas Ed tomou uma decisão muito importante da vida, de que após a guerra ele não ia carregar dentro de si todo esse rancor. Ele queria viver, ele queria ser feliz. Ele venceu os nazistas. Ele constituiu a sua família, ele teve 2 filhos, ele teve netos e bisnetos. E aos 100 anos de idade, Ed escreveu este livro aqui. E aos 101 anos de idade, ele escreveu um outro livro para crianças, que é O Menino Mais Feliz do Mundo, Tradução livre. Esse aqui eu não encontrei a versão em português. Ed emigrou para a Austrália, onde morreu aos 101 anos de idade, que foi logo após que ele escreveu este livro. Ed nos ensina que a felicidade não é algo que acontece conosco, é algo que nós cultivamos. E ele traz 3 grandes lições que fez com que ele vencesse a barbárie de tudo aquilo que ele viveu. Na minha opinião que é a família, a amizade e a formação. E você? O que tem feito hoje com a liberdade e a vida que você recebeu? Lehitraot.